Olá, sejam muito bem-vindos ao ReconectarCast. Eu sou Joyce Vieira e esse é um projeto do nosso coração para trazer a espiritualidade na prática para vocês. E eu quero apresentar a Vivian, que é minha parceira nesse projeto, e trazer muito conteúdo legal para vocês daqui por diante. Olá, sou Vivian Mello, advogada e, nossa, o que tem advogada a ver com a espiritualidade? Tudo. Tudo a ver. Esse é o nosso programa piloto 000. Me sinto aqui meio que como tarólogas naquela carta do louco do tarô. Sim, Total. frio na barriga e vamos. Vamos, se joga na experiência, sem pensar muito assim no que tá fazendo, mas trazendo muita verdade desse encontro que a gente teve, né? E que surge esse projeto com esse nome Reconectar. E talvez vocês devem estar se perguntando por que reconectar? O que essas meninas estão fazendo aí? Espiritualidade na prática, o que é tudo isso? E aí, eu acho que a Joyce é a melhor pessoa para dizer por que reconectar. Reconectar começou lá atrás, quando eu tinha essa vontade de que as pessoas se ligassem com a essência delas. E aqui a gente traz o Reconectar justamente para mostrar como é que a gente vai fazer um caminho, que geralmente é um processo de cura íntima, um processo de reforma íntima, que leva a gente até a nossa forma de viver espiritualidade. Cada um tem um, né? E a gente aqui quer trazer para as pessoas que espiritualidade é muito além do que a religião. E que, com certeza, a espiritualidade apoia o campo terapêutico. E é aí que existe essa reconexão. É aí que existe esse borogodó, a magia, né? Existe a terapia tradicional, convencional, a psicoterapia, e existe a terapia holística. E a gente percebe que isso é pouco falado, pouco disseminado, no sentido de mostrar como isso se une. A terapia e a espiritualidade. Era uma questão quando eu comecei a trabalhar, né? Como que eu vou unir essas duas coisas? Porque a força que trouxe a terapia para mim, pelo menos, foi a espiritualidade. Então, a gente sente essas forças se unindo e as pessoas todas têm essa oportunidade, a partir de mais informação, a se reconectarem mesmo. E esse projeto, ele surge também da nossa reconexão, né? Eu me reconectando, você se reconectando, esse encontro aqui. E de entender também que trabalhamos em áreas diferentes, mas reconectando pessoas. Eu acho que a gente tem um fio, né, um vínculo, um elo que nos conecta, que é a experiência do que chega até a gente no nosso dia a dia, né? E dessas pessoas que vêm procurando auxílio de alguma maneira. E a gente percebeu que juntas a gente pode criar um campo maior de ajuda mesmo, de auxílio. Porque quando uma mulher chega até você, como que é o estado dela? Muitas vezes de estar se questionando que construiu uma vida que está ruindo e, na verdade, não é porque você está terminando um casamento, enfim, que é o fim, muito pelo contrário. Mas, e olhando ainda um pouco além, não é só sobre essas mulheres, é sobre o meu processo também, né? Porque nada tá solto, É né? esse ponto mesmo que faz com que a gente tenha mesmos assuntos em comum. Mulheres que tiveram muito tempo, muita dedicação a construir coisas que o sistema espera. E que a gente cresce pensando, cada uma, né, dentro da sua vida, pensando, eu vou construir uma família, eu vou ter um relacionamento, joga todo o foco no outro, né? Ou mesmo no trabalho, ou numa maternidade, ou no próprio relacionamento afetivo, íntimo. E aí você percebe que tá tudo fora.
E E tá tudo no sente. automático também, não percebe Sim, isso? Sabe aquele jogo da vida? Se fosse um videogame, acho que seria mais ou menos isso, né? A fase que eu, sei lá, nasci, estudo, caso, tenho filho. Esse joguinho aí que colocaram a gente, aí você olha em algum momento, talvez você se pergunte, será que é só isso? exatamente. Essa foi a minha pergunta. Quando, no momento que eu entendo que eu comecei a despertar para um universo eh, mais holístico mesmo e conectado com a minha espiritualidade, eu estava totalmente com muitos problemas, e aí é esse momento que a gente se pergunta: Deus, sou eu de novo. Tem alguma coisa errada aqui. Socorro! E só pegando um gancho, quando você fala holístico, talvez as pessoas estejam falando, que raio é esse de holístico? Traduz isso pra gente. Quando a gente fala de uma terapia holística, a gente está falando de um universo muito diferente daquilo que é só racional e linear, né? Eu não vou ficar entrando aqui na etimologia da palavra, mas quando você vai para um terapeuta holístico, ele vai fazer uma leitura energética. Ele vai ler a sua energia, a sua aura, e de uma forma que você menos espera, um terapeuta holístico consegue pensar qual é o trauma, o problema ou a questão que está por detrás dos problemas que você está passando agora, né? Sem que você, como numa terapia tradicional convencional, geralmente você procura um terapeuta, né? E para que você possa falar. Não que isso não aconteça, né? Mas você muito mais fala e é ouvida e tem pouco feedback. Na terapia holística, o terapeuta olha a alma. O terapeuta consegue, através das técnicas, né, e de muito estudo, que isso fique claro, porque nunca a gente vai parar de Estudar, né? estudar e se aprofundar, mas as técnicas permitem que a gente consiga olhar o que está além do aparente. Quando a pessoa chega com um problema, e assim foi comigo também, porque o processo sempre passa por a gente primeiro, né? Eh, você tá ali naquele momento que você não sabe, às vezes, muitas vezes, nem o que falar. Você sabe que você precisa de ajuda, de um auxílio, mas você não consegue sozinho fazer um diagnóstico de si, ter essa Tá clareza. tudo tão nebuloso, né? E a terapia holística, ela tem técnicas onde ela vai pensar, olha, vamos começar por aqui. Essa daqui é a primeira camada do que você está sentindo agora. O- A bagunça da vida é um sintoma que tem alguma dor que não foi olhada. O que eu gosto dessa ideia do holístico, dessa palavra holística, e lembrando que eu não sou terapeuta, mas é esse olhar para o ser humano como um todo. Porque temos a tendência de olhar, né? Ah, é só o emocional, só o físico, é só isso e aquilo. E entender que o ser humano ele não tem gavetas. Então, quando você vai olhar essa engrenagem para entender por que está acontecendo isso, por que está aquilo, é um conjunto de situações. Sim, é o que a gente chama de terapia integrativa. Exatamente. E aí traz isso para essa questão da espiritualidade também, de que essa espiritualidade é um conjunto de coisas que a gente vai tomando consciência. Sim. Não está separado. Por isso que os assuntos eles se conversam. Então eu tenho uma advogada, eu tenho um oraculista e de repente eu tenho qualquer outra coisa, porque está tudo integrado, né? Exatamente. Não é simplesmente o acaso, não está solto aí, não é parece uma bagunça, mas não é uma bagunça. Não é, tá tudo junto mesmo. É, como você disse, a gente não tá separado em caixinha. Então, a sua espiritualidade tá junto com a sua saúde mental, que tá junto e somatizando na sua saúde física, né? E às vezes a gente vai, por exemplo, uma mulher que está passando por um processo de abuso, uma mulher que está passando por um divórcio, que está passando por algo que te procura. Muitas vezes você não olha para essa mulher e fala: Nossa, acho que o problema dela não é esse sintoma que ela está trazendo. Olha o que ela passou lá atrás, que está reverberando agora. Como que você sente isso quando alguém te procura? Nesse sentido de, acho que primeiro ela precisa procurar um outro profissional ou ela vai precisar de um apoio durante o processo? Total, total.
Principalmente que não tá. Quando eu vejo a pessoa muito perdida, a última coisa é a parte processual. A parte processual é a coisa mais fácil, por incrível que pareça. Que muitas vezes essa pessoa precisa é de um apoio terapêutico, psicológico, para poder olhar para tudo aquilo e falar: como é que eu vou passar por isso daqui? Como é que eu suporto passar pelo processo? Porque o processo ele não é fácil, emocionalmente, muitas vezes. Estamos falando, às vezes, de pessoas que estão sendo agredidas, que estão sendo abusadas. Porque a realidade da vida, né? A prática, infelizmente, a pessoa chega quando já tá tudo ruído. A gente espera, assim, principalmente o público feminino. O que todas fazem? Esperam vai colocando as coisas nas costas, nas costas, Você nas leva ao costas, nas costas. limite, né? Leva aqui, E isso é uma aqui. pergunta que eu tenho para vocês que são terapeutas. Por que levamos ao último, principalmente a mulher, ela tenta tudo, acho que por uma questão assim, vou me culpar porque eu não fiz de tudo, será que eu não tentei, é sempre assim, será que eu tô errado, será que eu fiz alguma coisa de errada? E aí você vai até onde você não pode mais, você se estraçalha, você se quebra inteira em nome de algo Sim. que você não sabe nem o que é. No meu ponto de vista como terapeuta. Calma, e pra consertar isso, Ah. porque se a gente fosse, a ideia era que a gente prevenisse, o mundo perfeito, a gente olharia pra isso antes. Mas Sim. não. Aí quando eu chego lá, eu tô na última ponta, na ponta que eu preciso, tá bom. Você Deu- pega a matéria, a prática. Deu tudo errado. Como me reconecto? Como eu desperto? E aí entra o que a gente está fazendo aqui, pretendendo fazer aqui, a proposta que temos de trazer aqui é esse falar para essas pessoas que estão nesse ponto, entre despertar, estou ali, porque é o ponto que nós também estamos. Sim. Eu sei que tem algo além. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu sou maior do que esse problema, mas eu não sei como solucionar. O que todo mundo está buscando é uma solução. E terapeuta tem uma frase que é a resposta está dentro de você, que ninguém Adoro. suporta. Ajudou super. Mas, na verdade, é porque existe aqui no seu coração um caminho. De alguma forma, você sabe como voltar a se reconectar. Você lembra de momentos onde você já foi feliz e o que você estava fazendo. Mas sozinho é bem complicado chegar lá. Por isso que a gente precisa pedir ajuda. A explicação que eu ia dar quando você está falando por que a Perdão. gente chega lá, né? Só para fechar essa pergunta, é porque temos síndromes de salvadoras. De mãe, né? Você sai do seu lugar, né? De mãe, né? De Sim. cuidar, né? Nós temos essa vontade de resolver tudo. E também uma lealdade, né? A mulher ela é muito leal, tanto à família, aos problemas ancestrais, quanto ao trabalho. Ela quer ser a melhor em tudo, ela quer ser, não é a melhor no sentido de competição, mas ela quer entregar tudo de bom, ela quer entregar tudo de melhor, né? Então, aí começam os emaranhamentos, porque ela pode ter apoio, ela pode ter parcerias, ela pode não precisar carregar tudo sozinha, fazer tudo sozinha. E a maior parte das mulheres, elas são controladoras. Você não é, eu não sou. Então, de certa forma, Eu a gente... não. Não. A gente pega tudo e põe aqui, né? Eu quero que saia do meu jeito. Eu quero resolver da minha forma, porque é assim que faz para ter esse resultado. Quando você pode dizer, eu permito que você faça do seu jeito. Eu só preciso de apoio, né? Eu preciso de ajuda. Quanto a gente demora para dizer, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Mas será que isso também não é porque você esqueceu de um ponto principal que é você? Quem é você dentro de tudo isso? A gente entra no automático. Né? É uma vida automática, é uma sociedade que te cobra
todas essas coisas. A sociedade, ela vai, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, né, da história mesmo da nossa civilização, é entender que éramos livres, todos nômades, todos, cada um com sua função, mas com muito mais liberdade. E isso é uma forma muito resumida, tá, gente? Isso aqui é um episódio à São parte. séculos e séculos, É, eras e eras, história né? do patriarcado. Mas de uma forma, assim, uma síntese, né, do que aconteceu foi que em algum momento esse povo entendeu que precisava dominar a terra, a mulher, a natureza, as plantas, os animais. E aí, dentro desse domínio, se fez um território, se estabeleceu uma religião e a mulher foi cativa. E foi denominado a ela fazer o papel principal de formar seres humanos. E aí, então, ela ajudava. Primeiro que ela era o portal, né, de reprodução humana e também ajudava a criar aquele ser humano sem custo. Que maravilha. Atualmente, como a gente vive, né? E foi delegada a essa mulher cuidar da casa, dos filhos e a seguir regras, leis. A mulher não tinha nenhum direito sobre a terra. Então, se aquela mulher ela perdia o marido, ou se ela perdia o pai, ela perdia o dono. Realmente o homem era o dono da mulher e o dono da terra. Sim, tanto que a história de você passar, quando você casa, você coloca o nome do marido, né? É tão Exato. bonito, né? Ai, que romântico, né? Mas, Da onde historicamente, isso vem? da onde isso vem? Você era uma coisa que pertencia ao pai, né? Da família do pai. Quando você casa, você passa pro nome de quem? Do marido. Então, como um imóvel, como qualquer coisa, então você passa pro nome dele. Não tô dizendo que você não possa fazer isso hoje, gente, tá tudo certo. É, Mas historicamente, isso vem disso. Né? Você é uma coisa, pertence aqui, agora pertence lá. Passa pro nome de lá. sim. E aí começa o adoecimento. E a gente tem aí um sistema de crenças que se forma a partir dessa origem, né? Foi assim que começou a sobrecarga feminina. É dar conta de tudo. Então, ela vai dar conta da casa, da criação dos filhos, do marido, do trabalho, porque aí, então, depois, pulando milhares de anos, a gente passou por uma grande revolução muito bem-vinda, mas que ainda trouxe mais sobrecarga. Então, E desequilíbrio, né? Porque desequilíbrio. tá tudo integrado. Então, o desequilíbrio ele não é só da mulher. Ele também tá no homem, porque né, não tá separado nada, tá tudo interligado, tudo entrelaçado. Sim. Então, a gente tem esse desequilíbrio hoje e essa desconexão. Você perde total essa desconexão com a sua intuição, com quem você é, com o que você veio fazer aqui, por que estamos aqui. E aí é que eu te pergunto, você passou por esse momento? Quando que você desperta? Quando você olha para tudo isso? Conta um pouco sua história. Então, Você também vem desse a lugar? minha história vem de um lugar de uma família muito grande, muito unida, e de pais que me tiveram muito jovens e que me criaram para ser uma mulher livre e independente. Mas havia um sonho no meu coração de ser mãe, de ter uma família, de ter a minha família, né, de poder reproduzir a felicidade que eu via na casa dos meus pais. E o que aconteceu foi que eu tentei fazer isso, mas chegou um momento que eu percebi que eu estava nesse sistema aí, de dar conta de tudo sozinha. E de ter uma sobrecarga muito grande dentro de um sistema e também na época de uma religião muito machista. E aí que eu me vi nesse lugar de prisão, de cativeiro, que eu mesma me coloquei. Sim. E aí
eu pedi socorro para a espiritualidade mesmo. No dia que eu me senti mais sobrecarregada com tudo, eu pedi socorro. E foi bem rapidinho que eu recebi. Ou seja, você estava lá no fundo do poço. Foi isso. E aí eu sabia que eu tinha amparo. Só que esse amparo, ele é muito respeitador. E aí ele espera você dizer, cheguei nesse momento. Agora eu posso pedir ajuda. A gente começou falando sobre isso, né? Eu me rendo. A partir daqui eu me rendo. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. E E como é difícil a gente pedir ajuda, né? essa ajuda para mim veio primeiro da espiritualidade. E quando eu me senti resgatada e renovada a partir de uma prática espiritual mesmo, passando por um turbilhão na vida prática, mas eu me sentia sustentada. Até que, em algum momento, veio a transição de carreira também. E, inicialmente, era uma questão mais voltada à religião, né? A religião que me resgatou foi a Umbanda. E a partir de que quando eu já estava forte dentro da Umbanda, veio o universo multidimensional a partir da terapia. Porque a Umbanda me colocou de pé, e aí eu disse: agora eu preciso de um psicólogo. Agora eu preciso cuidar da minha saúde mental. A partir do momento que eu vou em busca disso, eu conheço esse universo além, o universo multidimensional, as técnicas holísticas, as técnicas energéticas, que ampliam ainda mais a minha consciência com relação aos conhecimentos universais, às leis universais. E aí que assim funciona o meu trabalho hoje. É uma mescla entre uma sustentação e um apoio espiritual. Eu entendo que meu trabalho terapêutico não tem só uma conexão espiritual. Essa é a minha raiz, a minha conexão espiritual. E por vezes a pessoa vai precisar de um amparo espiritual e às vezes não. E é isso que a gente vê na hora de fazer um diagnóstico. É espiritual? É um problema físico? É um problema familiar? E aí, a partir daí, o mundo se abre, né? A gente tem muita possibilidade. E você julga que esse seu despertar espiritual foi nesse momento na religião ou não? Foi antes? O que você acha? Acha que você teve um momento assim, tipo, pá, ou não? Um momento de clique foi a minha primeira conversa dentro do terreiro. Assim, tem algo mais do que matéria. Na Tem verdade, algo mais que eu tô fazendo aqui. Desde a infância, né? Eu já vinha com contatos mediúnicos. Isso já nasce com a gente. Eu vou mudar um pouco a resposta. Acho que o meu clique que eu precisava de ajuda. Esse clique aconteceu já comigo adulta. Agora, o despertar, saber que existia espiritualidade, já vem lá desde que eu tinha 5 anos na roseira da minha avó. Ali eu já sentia que tinha outros seres, né? E a gente vai passando por processos de pessoas desencarnando na família, e aí você também vai percebendo que a pessoa, ela não acabou ali, né? Então, a consciência da espiritualidade, eu acho que é alguma coisa que sempre me acompanhou. E a gente vai voltar lá naquele assunto de como começou o cativeiro com relação à mulher, porque antes a gente tinha essa espiritualidade e essa intuição como nossa... Algo natural, né? algo natural. Que é natural, né? A gente já nasce com a espiritualidade integrada ao nosso corpo, à nossa vida, ao nosso emocional. É o conjunto, é um todo. E a gente vai crescendo, sendo cobrado socialmente a ocupar lugares, e aí chega um momento... E a fazer coisas que você não sabe nem por que tá fazendo, e se isso é seu, e se é o que você quer.
se você tá fazendo porque foi ensinado assim, ou porque você é um comportamento, ou se você tá repetindo padrões. Sim. É, A criança, ela vive livre. A gente nasce livre e lembrando de quem a gente é. E aí a gente vai se adaptando a um sistema que agora chamam de Matrix, viu, gente? O sistema. A gente vai se adaptando, né? E chega um momento que você vai apenas se lembrar. É, quem eu sou? Nossa, eu não sou só um número. Eu não sou só esse número. Eu não sou só esposa de fulano. Eu não sou só um número na empresa. Né? Não é isso que eu sou. O que eu sou? E aí a gente tem a frase, né? Lembre-se de quem você é para fazer o que você quiser. eu gosto muito dessa analogia com o nome, porque eu imagino assim, pelo menos como foi pra mim, como que eu vejo muitas pessoas que chegam até mim nesse processo. É como se eu tivesse desconectada. Então imagina, sei lá, um ventilador, Fio. um micro-ondas, exatamente, desconectado da tomada ali, tá ali. Em algum momento te dá aquele, cara, tem algo mais aqui e que muitas vezes não é um processo sem dor. Como a gente veio falando, a vida parece que tá te cutucando, tá te chamando, dá um tapa, dá dois, dá três. Já que Sim, você não quer ouvir por bem, coloca numa situação, não é todo mundo assim, mas pelo menos comigo foi assim, com você também foi. sim. O limite. Te leva no limite, te dizendo, olha, tem algo aqui. E aí é como você pegasse esse ventilador e você literalmente conectasse de novo ali. Né? Só que essa conexão não é fora, não é que eu conectei com. Ela é interna. Ela é um movimento de dentro para fora. É como se você começasse a acender uma luz ali dentro para, opa. E é por isso que o despertar ele passa para a você começar a questionar tudo, Sim. né? Porque você começa a questionar qual é a sua verdade? Quem que você é? Por que que eu faço isso? Por que que eu não consigo dizer não? Por que que eu me coloco nessa situação? Porque não tem outro caminho de falar de espiritualidade, de despertar, que não passe pelo autoconhecimento. Tem alguma coisa que. Te interrompi, desculpa. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar: se vem à sua mente situações onde você tenha passado, ou de pessoas que você atende, que chegam completamente perdidas e que tenham amparo e você vê uma solução inesperada, assim, eh, com, com uma rede de apoio, né? Eu sou a pessoa. Eu me vi nesse lugar, porque, como você, eu venho nasci numa religião budista. Então, não posso dizer que o budismo ele não fala sobre essa questão do olhar para você. As filosofias orientais têm esse viés. Então, cresci ouvindo que tá tudo dentro. Não é nada sobre o outro, tá aqui. Só que em algum momento eu me vi dentro de um relacionamento e aquilo era tão pesado que eu não queria olhar. Eu me recusava a olhar porque era muito dolorido. E aí eu fui Procrastinando um pouquinho. um pouquinho, de leve assim, né? Estava dentro de um relacionamento abusivo por muitos anos. Não dava para olhar. Então eu estava primeiro em negação total daquilo. Porque eu tinha o conhecimento, mas aquilo era muito difícil. Por isso que autoconhecimento muitas vezes não é simples, porque você precisa olhar para você e se responder: por que que eu tô fazendo isso comigo? Por que que eu tô me permitindo isso? E eu fiquei muito tempo ali, O primeiro passo é reconhecer. total. E nesse processo, chegou uma hora que eu falei: eu preciso sair disso daqui. E aí eu sei, já escuto isso desde isso daqui. Volta para aquele lugar. Vai para terapia. Porque não era só a religião. Era um pilar para mim. Mas eu precisava de outras questões. Precisava de coragem, precisava de pessoas que do meu lado, procurei minha família, gente, como é que eu saio disso daqui? Tanto que eu vivo o luto do meu relacionamento dentro dele. Porque tem gente que termina e entra, né? Não, eu vivi o luto ali. Aquilo foi morrendo, fui me Tomou uma trabalhando decisão interna. e peraí, onde eu fui pegando forças para poder sair daquilo dali. E aí quando eu saio,
eu começo a questionar tudo da minha vida, não só o relacionamento. Começo a olhar por como que eu curo isso. Aí eu começo a fazer uma curadoria da minha própria existência. Peraí. E aí uma coisa puxa a outra. E aí foi me dando aqueles cliques de eu perguntar qual que é a minha verdade. Porque até então, quando você tá ali, eu tô fazendo coisas que, como a gente falou, que eu nem sei por quê, que a sociedade me impõe, que eu me imponho, que eu tenho um monte de crença, um monte de coisa. E aí eu preciso descobrir qual é a verdade da Vivian. E é por isso que também é um desafio, porque a minha verdade não é a sua. Não tem fórmula mágica, não tem um tutorial. Sim, é como a Vivian é autêntica. O que faz sentido pra mim? Sim. Mesmo que eu possa parecer louca, maluca e não tô dentro dos padrões, mas qual que é a minha verdade? E aí é onde eu começo a me plugar, começo a acender essa luz aqui dentro, que eu faço isso todo dia, venho fazendo isso todo dia, porque não é um processo. Ai, hoje eu despertei, baixou o Espírito Santo aqui, nossa, minha vida, uhul! Não é sobre É um isso. processo. É um processo e que é sempre. E que eu gosto muito mais da palavra despertar da consciência. Eu acho que é ampliar essa minha consciência do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui e, sobretudo, como eu me curo. Porque quando falamos de espiritualidade, eu a vejo que tem um pouco de romantismo aí. Não sei se você vê Sim, dessa forma. total. Tem muito romantismo nisso daí. Sim. É até um pouco tóxico, né? Essa positividade total, É. né? O budista tem muito isso. Eles olham para e falam assim, budista é todo zen, não se irrita com nada. Espiritualidade também. Você é espiritualizado, você nunca vai ter um dia ruim, É. tá tudo Nunca vai certo. brigar com Nunca vai ninguém. brigar com ninguém. E, gente, isso não existe. Vão ter dias que você quer mandar todo mundo pro... Você tá puto. É. Que você não consegue. E tá tudo bem também você acolher aquilo e falar... E aí, o que eu vejo de diferente desse processo, que foram anos e vencendo ainda, é que você se levanta um pouco mais rápido disso. Quando você não está bem, quando você não está legal, você até cai, mas ou você começa a fazer as perguntas, isso aqui vem de quem? Por que tá me dando esse gatilho? Sim, você começa a se perguntar. Por que eu faço o que eu faço? E tem uma coisa que acontece bastante comigo, assim, dentro até mesmo da minha prática espiritual, que é, você já caiu uma vez? E você sabe exatamente de onde recomeçar. Isso já aconteceu outras vezes. Qual foi o caminho que você fez que te levantou? E geralmente é o mesmo ciclo, né? Eu preciso reconhecer o que eu tô passando, eu preciso pedir ajuda, pegar as minhas forças, me reerguer. E aí são histórias de superação. E tá tudo bem você cair 1, 2, 10 vezes, porque essa é a vida. Essa é né? a vida no planeta Terra. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Não tem fim. Processo de autoconhecimento não tem fim. De conhecer mesmo aquelas coisas que você gosta, as coisas que você ama, como você se sente livre, como você se sente bem. E por que nunca tem fim? Porque a gente vai se transformando. O que era bom para Joyce há 15 anos atrás, hoje já se transformou e aí eu preciso recomeçar. E também não tem fim porque estamos falando de um planeta onde uma das leis é evolução. Exatamente. Então, queira ou não queira, o convite é você vai evoluir. Por bem, por mal, por amor, pela dor, da forma como você quiser. Você tem seu livre-arbítrio? Tem. Mas a lei aqui na Terra é da evolução. Então você vai, parece que não, né? A gente às vezes olha e parece, nossa, mas a gente está evoluindo, né? Vamos dizer assim, Não né? vamos. Tá tudo... Não tá. estamos. Não tá Não. evoluindo, não. Esse caos, né? Mas é o caos que precede a ordem, vamos dizer assim, né? Então você precisa evoluir. Não gosto muito de falar que você precisa, mas é um fato, né? Isso vai acontecer. Talvez mais rápido para seu processo vai ser mais rápido do que o meu, mas ele vai acontecer. Acontecem processos bem parecidos com todo mundo, que é esse desconforto, e eu vivo com esse desconforto, eu lido um tempo com esse desconforto, eu consigo identificar ele, eu vou passar por um processo de
pedir ajuda, de ver quem é que pode me auxiliar, passar por um processo de cura e subir o nível. A partir do momento que você Sempre em aspiral, lembrando, né? Aspiral, né? é espiralado mesmo. E muitas vezes a gente volta. Qual é a boa notícia? Muitas vezes você revisita uma história, só que de outro nível de consciência. Assim também são as linhas do tempo. Isso não vai se repetir exatamente da mesma forma, porque eu já tenho mais informação, porque eu consigo olhar por um outro ponto de vista. Você já não é mais a mesma pessoa e provavelmente os ensinamentos serão, os aprendizados serão outros, né? O tempo Você tira todo. uma outra. Peraí, agora é isso. É uma casca de cebola, né? Você vai As camadas. às camadas. As camadas, as camadas. E o que é bonito disso? Você vai no meio do caos. Você vai se conhecer. Não vai ser enquanto tiver tudo bonitinho, tudo organizadinho, que você olhar e falar, ai, agora está tudo perfeito. Esse dia não chega. E no meio desse caos é que a gente conhece as melhores pessoas, é que a gente tem encontros, né, excelentes. É o sofrimento que vai trazer o aprendizado. E às vezes a gente olha para o outro e parece que tá todo mundo numa boa, né? Você A olha. tal da vida do Instagram. Sim! Daquele story de 1 minuto ali, né? E parece que tá todo mundo tão tranquilo, que a vida do outro é tão boa, todo mundo é aquele mar sereno de tranquilidade, e aí você volta pra você e dentro de você Eu tô toda errada. é tão barulhento, é um caos. Você fala, mas que acontece aqui que você mal consegue ouvir o seu barulho? Isso quando você tá se escutando, porque muitas vezes a gente nem está se escutando realmente, ou é tanto barulho e tanto ruído que Sim. você não sabe. E é uma ilusão mesmo você olhar para o outro e achar que tá todo mundo passando por isso de formas diferentes, mas tá todo Tá mundo todo ali. mundo. Tá todo mundo passando. A experiência que eu posso trazer assim mais palpável, né, é de atendimento. Ah, sim. É dos atendimentos e essa é a nossa proposta aqui. A gente percebe que conversando entre si vêm as histórias e muitas delas têm um ponto de convergência, né? Onde todo mundo passa por alguma coisa próxima, parecida, repetida, os problemas humanos se repetem. E das histórias de atendimento, geralmente as pessoas que chegam até mim é assim: olha, eu já fiz de tudo, não tem solução. Vê aí, me falaram que você é boa nisso. E a gente vai para um ponto que tem solução. Tudo tem solução. Sim, a gente pode olhar além. Tem isso daqui, olha, eu já fiz várias coisas. O que dependeu de mim, eu não consegui sozinho. E aí, a pessoa chega até mim, geralmente a gente vai fazer um diagnóstico. E às vezes ela não precisa de mim, às vezes ela precisa da Vivian. E às vezes ela também chega para mim, ela precisa de um terapeuta, sempre na maioria das vezes, e gosto muito desse trabalho integrado, de juntar ali várias gamas de profissionais para que, né, seria um mundo perfeito se todo mundo conseguisse ter, porque a gente sabe que também muitas vezes a nossa realidade não é essa, você ter um suporte terapêutico e um advogado e qualquer outra, né, assistente social. Às vezes a enfim. espiritualidade e as religiões fazem muito dessa, assim, desse amparo, Dessa assistência, dessa né? assistência, né? Porque muitas vezes dentro de uma religião como o budismo, acaba que um líder espiritual lá sendo o terapeuta, Com certeza. Não tenha dúvida. não Não tenha é? dúvida. Da minha vivência dentro da Umbanda, a gente percebe que aquelas pessoas que não têm um apoio psicológico acabam encontrando uma sustentação. E é isso que a gente também quer fazer aqui, é dar voz a esse número de possibilidades, infinitas Exato. possibilidades que tem, de caminhos que existem, que pode ser que sirva para mim isso, para você serve aquilo, para que você possa olhar e falar,
acho que isso é legal para mim. Acho que esse caminho pode me levar a subir de nível, a expandir a minha consciência. Sim. É trazer essas informações aqui. E sei que hoje em dia essa questão da espiritualidade vem como um boom aí, mas penso que nunca é o suficiente, assim, sabe? Nesse momento que estamos. E por isso também queremos colocar nossa colher nesse doce para poder falar. É algo que a gente precisa falar e repensar. Sim. E não é um falar no lugar de fala de quem tá, nossa, eu já. Não. É no lugar de quem tá passando por tudo isso, de quem tá vivendo na prática tudo isso, de quem tá despertando ali, de quem tá sentindo como você também tá se sentindo perdido muitas vezes, né? Simplesmente um pensar sobre. E pode ser que eu pense sobre algo aqui hoje e amanhã eu falo, ai, mudei de ideia, porque minha mente é essa conversa mesmo da galera mesmo, da gente aqui, sabe? Eu Assim? acho que o que as pessoas que vão assistir esse podcast, que vão Que ter se acesso a conectam a esse isso, né? Que canal, que chegarem até aqui, né? ressoam com a nossa energia, elas já têm um pouco desse entendimento de que a gente está num planeta que serve para que você entregue seu melhor, que você viva o seu propósito e que você também tenha os seus aprendizados. E para isso você precisa se relacionar. E aí que tá o mistério, né? Dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho e aqui nesse planeta, a gente entender que às vezes existe um ponto que a gente estaciona e não consegue viver o melhor que a gente tem para entregar. Quando a gente não consegue viver esse melhor, a gente vai aqui trazer várias soluções para, através de convidados, né? Com vários olhares diferentes para esse ponto que você parou, que você sente que você não consegue mais dar seu melhor, né? Não consegue mais dar seu melhor no trabalho, desconectou da sua espiritualidade, não consegue mais um bom convívio com a família, algum ponto que você parou e engatou. Quando a gente traz aqui essa possibilidade de um universo de convidados que vão falar de espiritualidade, de terapia, de várias técnicas de terapia energética, também dentro do direito, né? Todas as pessoas que a gente conhece, que a gente já teve acesso na nossa história, que foram rede de apoio para nós e que ajudaram na nossa expansão de consciência, é poder trazer, né? A gente quer que isso ganhe visibilidade. Sim. Até penso que também quem vai chegar até aqui são aquelas pessoas que já entenderam que não é só matéria. Que existe um mundo espiritual e que essa matéria ela dá vazão a esse mundo espiritual, mas que tá tudo aqui, já tem um olhar, ou pelo menos estão desconfiando. Eu acho que não é só isso aqui. Eu acho que não é só casa, carro e apartamento. Não que tenha nenhum Exatamente. problema. Gostamos também. Queremos! É sobre isso. Sucesso, prosperidade, Aqui sim. ninguém vai negar isso e, principalmente, eu gosto desse olhar, espiritualidade na prática. Vamos brisar, adoro essa profundidade, maravilha. Mas o que eu faço com isso no meu dia a dia? O que eu faço? Que todo mundo, espiritualidade. É lindo. Você tem seu momento ali de conexão, né? A questão da espiritualidade é também a ideia de espiritualidade, não de religiosidade, cada um no que acha que é melhor. Sim. Traz esse conceito dessa conexão direto com a fonte, sem intermediários. Mas é muito mais além do que isso. É a sua vida diária. Sim. É o que você faz. Não adianta eu parar e meditar 30 minutos e, nossa, ou eu vou, sei lá, falando de religião, enfim, em algum local e ali eu pratico aquilo. E quando eu saio dali, o que eu faço com tudo aquilo que eu aprendo? Sim. Não tá desconectado, gente. A espiritualidade é para que você seja uma pessoa, procure a sua melhor versão. Você pegou num ponto agora que a gente vai aqui falar muito da nossa vida pessoal, porque é a partir das nossas experiências que chegamos até aqui, né? E foi exatamente aí que eu caí. A primeira queda, sim, que você fala, nossa, esborrachei. Opa! Foi exatamente esse ponto. Foi aí que eu fiquei infeliz.
Eu vivia uma prática religiosa e eu não conseguia levar ela pro meu dia a dia, Não, olha que pra interessante. minha vida Ó, prática. veja só, já estou aqui conversando com você e já tá fazendo a terapia também, né? Porque eu falei a mesma coisa pra você. Eu sabia o que era, mas eu não, de formas diferentes, mas eu não conseguia pegar tudo aquilo que eu tinha aprendido desde criança e, e, tá tudo, Viver, e viver aquilo, e tá tudo bem também, né? né? Eu vivi essa prática de que se espera uma perfeição e de que o pecado tá aí e de que você precisa de uma salvação e que isso vem de uma obediência. Percebe como a gente vai ficando apertado e essa perfeição que é esperada a gente nunca alcança? Sim, e não só dentro da religião, mas na vida. Às vezes a gente vai abrindo, se esquecendo tanto de quem a gente é, em essência, em verdade, que quando você vê, você tá desse tamanho. Você olha Pequenininho. e você fala, quem eu sou dentro disso daqui? Não É. sei. Não Hum, consigo, não me representa mais. E Né? acredito que aí também, não sou terapeuta psicóloga, talvez algum dos motivos de tanta ansiedade, depressão e síndrome do pânico seja esse olhar de falar, gente, Atender essa expectativa apertada. que é do outro, que não tem nada a ver comigo. É. E eu nem sei, e muitas vezes nem consigo me perguntar o que é que eu quero. Eu existo, o que faz sentido pra mim? Não Sim. passa nem pela tua cabeça. É. E aí, a partir do momento que eu percebi que eu não estava mais conseguindo ali praticar uma coisa dentro de um templo. E na minha vida, o que as pessoas eram comigo e o que eu era com as pessoas estava totalmente deturpado, estava muito longe de chegar. Foi que eu disse, eu não quero viver dentro de uma mentira, dentro de uma aparência, eu não quero performar, né? E ainda hoje, o que que é cobrado das mulheres? Mesmo que você não estiver bem, performe, né? E a gente não quer essa vida, a gente quer lidar. A espiritualidade na prática, que foi o início do seu raciocínio, foi eu poder me conectar, ter sim o meu momento de Que é muito conexão direta importante, com a que fonte faz divina, parte. É. né? Mas como eu trago isso, essa conexão que eu Isso fiz, precisa ser um canal onde a gente tem essa conexão, né? Vertical, mas isso deve servir para o horizontal também. Quem eu posso ser para você? e é simples? Não, é óbvio que é um desafio. Diário, contínuo. Muitas vezes conseguimos, outras vezes não. Não precisa se estapear também por isso, porque não consegui, né, em algum momento. Isso faz parte, estamos humanos e é natural, mas é algo que deveria que a gente voltar, né, nesse raciocínio. Pô, hoje eu não consegui, mas amanhã, olha, o que eu posso melhorar aqui na sua realidade, no seu trabalho, na tua casa, com a sua família e, sobretudo, com você, É. né? Tem uma frase que faz muito sentido para mim dentro do que eu acredito como meu trabalho e também para minha vida, que cura é jornada. E a gente sempre vai voltar no mesmo ponto de que não vai estar tudo bem sempre, mas que a gente vai sempre passar pelos processos, a gente vai sempre passar por uma jornada de cura e é sim possível viver melhor. Não tenha dúvida. E se eu fosse, para mim, tá? Se eu fosse definir esse despertar e o que é essa espiritualidade e o que eu tô vim fazer aqui, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho uma missão, tá? Tudo bem, tem, enfim. Mas o ponto primordial de que estamos aqui é nada mais nada menos do que nos curar, né? Nos reconectar. Se você fizer isso, ou um pouco disso, já tá ótimo. E não é curar o outro, que é a síndrome de Salvadora. É. Ah, eu vou. Porque a gente quer curar todo Não, eu mundo. vou. Mudar Dá todo pra fazer mundo, esse né? tratamento aqui sem a pessoa saber? Sim! Dá pra fazer? Dá pra ajudar aquele lá? Não, gente. É seu processo de cura. É isso que o planeta clama, É. Que né? cada um cuide primeiro de si, das suas questões, porque quando eu me curo, eu mudo, né, o meu entorno
eu mudo as minhas relações e eu mudo também a minha visão de mundo. Me curo e curo 7 gerações para trás, 7 para frente. Então é tudo Porque sobre reverbera, mim, né? sobre Por mim. isso que voltamos. O reconectar, ele é de dentro para fora. É um movimento daqui de dentro para fora. Não tá no outro. E é totalmente, se a gente para pra pensar, totalmente insana essa ideia maluca que a gente tem de que a gente tem que mudar o outro, de que você vai Vamos. fazer pelo outro. E não existe isso. É aqui dentro. É só isso. É só isso e tudo isso. Começa por Né? você. Você quer uma mudança no seu meio? Então se pergunte: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Lógico que você vai chamar as pessoas para um diálogo. Lógico que você vai ter uma mediação, mas você sempre se pergunta: qual é a minha parte Sempre. dentro dessa situação? Qual é a minha parte? Porque somos todos espelhos, né? Então, o que eu tô vendo no outro, isso que eu tô vendo no outro também é um pouco de mim. Eu acho que é total sobre você. Penso que, na maioria das vezes, é tudo sobre você. O outro é só um ator ali que tá manifestando alguma coisa, te dando um cutucão para Sim, que você fala, peraí. Porque se tá te incomodando no outro, tá falando, tá conversando com você. existe em você. Porque senão você estaria, É. nem sei. Sim. Ah, é? Ah, tá, legal. Por que te incomoda? Por que te coloca numa situação que Os conflitos vão sempre revelar partes suas de suas. alguma forma, É, né? Esse é o jogo. esse é o jogo. E eu acho que a gente vai finalizar esse primeiro episódio, né, com essa proposta: Sim, essa proposta de trazer consciência, trazer consciência. expandir a Exatamente. nossa consciência sempre, o máximo que pudermos, com amor, com respeito, com leveza, né? De tanto quanto possível. É, Mas o nosso convite aqui desse programa, desse podcast, dessa jornada que a gente inicia, é poder proporcionar, começando pela gente, essa expansão e essa consciência. sim. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encerrar sobre o clã místico. Ah, é. Só pra gente encerrar, sigam aí a minha página, clã.místico, que é uma página que eu tenho com a minha família, porque minha irmã também é Joyce, terapeuta, e minha mãe também trabalha Assim. enfim, com coisas terapêuticas e com coisas, objetos voltados à espiritualidade. Então, cristais, velas, incensos. Algumas coisinhas que também nos ajudam nessa parte São material aí, né? o apoio, O né? apoio que a gente também gosta, como mulher, então, né, dessas Sim, aqui é clã coisinhas. místico. E falamos também lá um pouquinho sobre essa espiritualidade na prática e sobre as terapias. Sim, E você muito tem bom. e lembrando que a Clamístico é o nosso patrocínio e também temos A Reconectar Eventos. A Reconectar é uma empresa que eu tenho em parceria com o Thiago, que é meu parceiro de vida, e a gente dá suporte para evento terapêutico e para os terapeutas que querem muito levar voz, promover eventos e precisam dessa ajuda, desse suporte, desse apoio para que isso se realize, né? A gente faz com que os terapeutas tenham voz. E é isso que a gente vai fazer aqui também. A gente vai dar voz para líderes espirituais, para advogados, para todo mundo que puder contribuir de alguma forma para essa expansão e nessa salada mista que de parece uma salada mente. mista, E mas é que tem mesmo. mas que tem todo sentido, porque faz parte da engrenagem, sabe? Nesse universo tem várias engrenagenzinhas que fazem com que esse todo funcione. A gente quer apresentar para vocês mais um pouco e ver o que funciona para você. Então, Sim, sigam-nos, né? E sim. obrigado pela oportunidade. Vai lá no nosso Instagram, vai lá na nossa página, no nosso site, no nosso canal do YouTube. Estaremos lá esperando por vocês e próximo episódio teremos convidados. Hum, Será surpresa.
Ou não, né? Pode ser que Dona Joyce, vamos conversar sobre isso. Falaremos, sim. O que ela tá me cobrando aqui, gente, é falar de oráculo, de baralho cigano. É falar sobre o que nós fazemos muito, que é tarô e baralho cigano, que é um autoconhecimento incrível. Sim. Aguardem, cenas dos próximos capítulos. Muito bom. Gratidão por hoje.